Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abramos as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Do versículo 1 ao verso de número 5. Depois leremos do verso 10 ao verso 20, uma leitura um pouco extensa, mas é necessário. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 ao 5, depois do 10 ao 20. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Tomai assento, irmãos. Quero enfatizar o verso de número 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Irmãos, mediante essa palavra que foi nos dada essa oportunidade, eu queria primeiramente falar com os irmãos um pouco da igreja de Corinto. Como nós ouvimos de uma maneira sistemática o que o nosso irmão Rogério ele falou sobre a janela 10x40, em poucas palavras ele falou muito, assim como disse o nosso pastor. Eu queria que os irmãos soubessem sobre o que nós iremos tratar nessa noite. A Bíblia vai falar que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele conhece a cidade, as regiões onde está instalada a igreja de Corinto. A Bíblia vai falar que no capítulo de número 17, quando Paulo está saindo para a sua segunda viagem missionária, ele sai de Tessalônica e ele chega até Atenas, aliás, ele chega até Bereia, e lá em Bereia ele é perseguido, e a Bíblia vai falar que alguns homens naquela cidade, algumas mulheres, quando ouvem Paulo falar e Paulo pregar, a Bíblia nos fala que as pessoas daquele lugar, elas são mais entendidas, elas têm um pouco mais de apreço, porque tudo aquilo que eles ouviam de Paulo, eles paravam, iam para a sua casa e examinavam para ver se tudo o que Paulo estava falando de fato era concernente tudo ao que Deus havia outorgado. Então era um povo sábio que se dedicava a ouvir e a examinar as escrituras sagradas. E depois de Paulo sair de Bereia, porque quando ele chega em Tessalônica, ele é muito perseguido, porque ele está pregando sobre um evangelho diferente. Antes eles ouviam os judeus falar de um único Deus,
não existia Jesus Cristo, não existia Espírito Santo. E de repente, aquele homem que era culto, que era letrado em todas as leis farisaicas, as pessoas olham para ele e vê ele pregando sobre um homem crucificado, sobre o Filho de Deus que veio dar vida ao mundo. Os fariseus ficam indignados. Então Paulo chega a um certo momento que ele tem que fugir de Tessalônica e ir para Bereia. E a hora que ele chega nessa cidade, as pessoas ouvem falar que Paulo está naquele lugar, e que as pessoas estão ouvindo aquela palavra. Então eles, não contentes, eles saem da cidade de Tessalônica e vão para Bereia para insultar as pessoas, a perseguirem Paulo. E Paulo tem que sair novamente daquele lugar, ir para Atenas, e lá em Atenas ele começa a observar algumas coisas que, contextualizando com os nossos dias, ele fica aterrorizado. Paulo olha para a cidade de Atenas, a cidade mais intelectual da sua época, a cidade onde os grandes filósofos ali nasceram e ali fizeram as suas prédicas de sabedoria. Ele vê e ele começa a observar que existiam deuses, assim como disse o nosso irmão Rogério, para tudo o que se imagina, para todos os tipos de gostos, Deus para bebida, Deus para sensualidade, Deus para família, Deus para tudo. E ali ele fica pasmado. E o interessante, irmãos, que quando Paulo, ele tem o seu chamado no caminho de Damasco, ele entende que a sua vida não é mais preciosa. O que você está querendo dizer, irmão Everton? Você vai pregar sobre palavra de missão? Não. O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, o que Deus me direcionou, é que nós temos dois intuitos quando nós adentramos na casa de Deus. O primeiro é glorificar a Deus com os nossos lábios, com o nosso corpo, é exaltarmos a Deus. E o segundo propósito é Deus derramar a sua graça sobre nós, e nós saímos daqui edificados para podermos, assim como disse o pastor, batalharmos durante mais uma semana, para quando as adversidades se achegarem perto de nós, nós tivermos autoridade, poder de Deus na nossa vida para enfrentarmos essas batalhas e sairmos vencedores dela. E Paulo, ele estava com o propósito de fazer a vontade de Deus. Quando ele recebe o seu chamado, ele diz que a sua vida não era mais preciosa. Os sonhos que outrora ele tinha, como um grande fariseu, como alguém que conhecia muito, dos princípios farisaicos, e era um homem talvez muito eloquente, era um homem onde as crianças e os jovens talvez invejavam a sua capacidade de conhecimento, a sua capacidade de retórica, de falar no meio do povo, mas tudo aquilo que ele tinha, todo aquele poder, toda aquela fama, ele realmente coloca de lado por amor a Cristo, porque ele entende que Cristo é mais importante do que qualquer fama, do que qualquer poder. E o que acontece conosco hoje, irmãos? Eu me pergunto todos os dias, por que o cristão sofre tanto? Você já fez essa pergunta? Por que nós, como cristãos, nós estamos vendo aí, aconteceu semana passada, manifestações, pró-governo, essa semana manifestações contra governo, e eu observo quantos, aparentemente, líderes cristãos que apoiam esse movimento, mas esquece que nós somos filhos do Deus Altíssimo, e que nós temos o poder de Deus na nossa vida, que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança no homem, a nossa confiança em autoridades políticas, mas esquecemos que nós temos Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que venceu a morte, que governa todas as coisas na palma das suas mãos, e nós não temos essa devida confiança para acreditar que nós não temos mais a nossa vida por preciosa, porque agora a minha vida não sou mais vivida por mim, mas é vivida pela vontade de Cristo na minha vida. Não sou mais eu quem vivo, mas de fato, assim como diz a Bíblia, nós temos que entender, é Ele que vive em nós. Sabe por que a igreja sofre? Quando eu digo a igreja, eu digo todos nós. É porque nós olhamos para o mundo e nós vemos o padrão do mundo de vitória. Nós vemos o padrão de sucesso quando olhamos para o mundo.
E nós nos decepcionamos porque nós não conseguimos muitas vezes alcançar os objetivos que o mundo nos impõe. Mas nós temos que entender uma coisa, que aquilo que para o mundo muitas vezes é sabedoria, é vitória, é coisas que realmente trazem fama, trazem sucesso, trazem conforto e descanso, vai muitas vezes levar as pessoas para lugares ruins, lugares que muitas vezes elas não queriam chegar, assim como diz Asaf no Salmo 73, se não me falha a memória, ele observa o ímpio prosperando, o ímpio fazendo mal com o seu próximo, e mesmo assim as coisas dando certo, e de repente no meio da sua murmuração, ele entende a hora que ele entra na casa do Senhor, e ele entende que o fim daquele que pratica o mal, o fim daquele que está com o coração voltado para a terra, é para um lugar, mas o fim daqueles que buscam a Deus, o fim daqueles que sofrem por amor a Cristo, é um lugar de paz e de gozo eterno, é totalmente diferente. Mas o problema é que nós sofremos porque muitas vezes nós estamos com a nossa mente, o nosso coração focado nas coisas daqui, naquilo que as pessoas olham e intitulam para nós. Isso é bênção, você ser próspero, você ter fama, você ser aceito no meio dos teus amigos, você ser bem sucedido naquilo que você faz. Não, prosperidade no meio de Cristo muitas vezes é você sofrer, é você chorar, mas é um dia você chegar lá e Cristo falar assim: vem, porque no pouco você foste fiel, mas agora eu vou dar um lugar de muito para você. Entra para o gozo do teu Senhor. Então é isso que nós temos que entender, porque eu vejo, muitas vezes a igreja clamando, a igreja pedindo, e a igreja se decepciona com Cristo muitas vezes, porque aquilo que nós pedimos não acontece. Aquilo que oramos para Deus fazer, Deus não faz. Mas é porque nós não entendemos que andar com Cristo é andar na contramão do mundo. A sabedoria do mundo, irmãos, para Deus é ignorância. A loucura de Cristo, para eles, é sabedoria de Deus. A fraqueza de morte de cruz, para eles, para nós é poder de Deus. Porque se nós temos Cristo na nossa vida, nós temos autoridade para orar por uma enfermidade e a pessoa ser curada. Nós temos autoridade para orar para aquele que está endemoniado e ele ser liberto. Então aquilo que para o mundo a cruz um dia trouxe fraqueza, trouxe realmente algo espantoso, humilhação, para nós sabemos que é diferente, é poder de Deus. E Paulo, quando ele chega em Atenas, ele observa o povo idolatrando todos os tipos de deuses possíveis. Ele começa a não se conformar com aquela situação, a Bíblia fala, e todos os sábados ele adentra nas sinagogas para debater com os judeus, para debater com os sábios a respeito das Escrituras e de o Cristo que um dia veio, morreu e ressuscitou para um dia levar o seu povo para o céu. E ele está ali pregando, ele está ali fazendo a sua prédica. De repente aqueles homens falam: quem que é esse cara aí? Falando aí, pregando sobre esse tal de Deus estranho, e de repente eles pegam o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que eles levam ali para um conglomerado de grandes filósofos, os epicureus, os estoicos, dentro de um areópago ali, e começam a interrogar Paulo, e de repente eles olham para Paulo, olha para eles, e vê algumas estátuas de deuses, e vê de repente uma estátua que não tem Deus nenhum, e está escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo olha e falou: sabe o que eu estou falando? É desse daqui, olha. Eu vejo que vocês todos são muito religiosos, que vocês têm deuses para tudo, mas eu estou pregando de um único Deus, o Deus verdadeiro. Está vendo essa daqui que não tem imagem? É desse Deus que eu prego. Esse Deus que criou os céus e a terra, que não precisa de templos feitos por homens, não precisa ser servido por homens, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Para vocês entenderem o que Paulo fala na sua sabedoria, ele fala: em Deus nós vivemos, em Cristo nós vivemos, nos movemos e andamos, porque Ele é tudo em todos os lugares. Então, irmãos, da mesma forma que você adora a Deus, que você glorifica a Deus aqui na igreja, entenda, esse mesmo poder, essa mesma manifestação, ela pode acompanhar você aonde você estiver, seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro do teu lar,
seja no meio de uma visita. Então nós temos que entender que o poder de Deus é Cristo Jesus manifestado na vida da igreja. E de repente Paulo, ele sai de Atenas e ele conhece a cidade de Corinto. E ele fica sabendo que essa cidade também é uma cidade muito importante. Só para vocês terem uma ideia, depois de Atenas, naquela época, uma cidade cosmopolita, vamos assim dizer, o que é isso, irmão Everton? É tipo uma metrópole que falamos hoje, né? Oi? Isso, mas vamos falar aqui em São Paulo, né? É uma metrópole, era uma cidade importante, né? Na época, Coríntio só perdia para Atenas, de importância econômica, de importância política e de importância religiosa. Para vocês terem uma ideia de como que era a cidade de Coríntios. Naquela cidade existia cerca de 250 mil pessoas livres e 400 mil escravos naquele lugar. Quando Paulo chega naquela cidade para pregar o evangelho, ele se depara com cerca de 12 templos feitos para outros deuses. E um dos templos é para a deusa chamada Ártemis, a deusa da sensualidade e do amor. A cada ano era separada 1000 mulheres para prestar cultos sensuais, cultos onde elas se prostituíam, porque era uma cidade, porque naquela época não existia trem, não existia carro, caminhão naquela época, o meio de transporte econômico para trazer os bens era os barcos, os navios. Então os navios se atracavam naquela cidade, os homens, os mercadores, os mercantis, eles adentravam naquela cidade, e o que eles faziam? Eles iam lá se relacionar com aquelas prostitutas pagãs. É por isso que quando a Bíblia vai falar de Coríntios, da carne sacrificada ao ídolo, depois que a carne ela ia para o sacrifício, as pessoas vendiam aquela carne mais barata. Então naquela cidade, irmãos, era uma cidade que estava à beira do precipício. Contextualizando com os nossos dias, estamos em um país onde a iniquidade, a impiedade, ela está reinando cada vez mais forte. A imoralidade sexual no meio de crianças e jovens, ela tem adentrado com muita força. E nós somos um povo diferente, que Deus ele nos escolheu dentro desse nosso país. Um país ao mesmo tempo que tem muito para oferecer, mas é um país que precisa muito da graça e da misericórdia de Deus. Porque o pecado está abundante na nossa nação. E nós estamos aqui porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para mostrar o poder de Deus na vida das pessoas, porque o poder de Deus é o próprio Jesus Cristo manifesto na vida das pessoas. Então quando Paulo chega naquele lugar, ele começa a pregar o evangelho naquela cidade. Ele começa a ensinar e a doutrinar a igreja. E depois de passado mais ou menos 6 anos, ele vai-se embora. Pregou-se cerca de 1 ano e meio dentro daquele lugar. Passa-se 6 anos, ele está em Éfeso, e agora ele fica sabendo que dentro daquela cidade estavam ocorrendo algumas coisas que estavam desagradando o coração de Deus. A Bíblia fala que a igreja de Coríntios, irmãos, era uma igreja abençoada. Era uma igreja que tinha sabedoria e conhecimento de Deus. Mas ela não tinha só isso. Ela tinha dons espirituais. Ela era rica em todos os dons espirituais. Mas de repente, eles começam a permitir com que o pecado, com aquilo que estava aflorando lá fora, comecem a adentrar no coração deles. Aquilo que outrora eles estavam vivendo antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a sabedoria de Deus, porque eles viviam na frente das praças. A Bíblia vai falar que quando Paulo chega naquela cidade, e depois que ele sai daquela cidade, a hora que ele vai entregar a carta, através da mão de Timóteo, para a igreja de Coríntios, ele fica sabendo assim: eu estou ouvindo que no meio de vós tem dissensões. No meio de vós alguém estão falando que um é de Paulo, outros são de Apolo, outro é de Pedro, e outros são de Cristo. Mas não, eu não morri por ninguém. Eu não fiz nada por ninguém, todos vocês são de Cristo, vocês estão unidos porque Cristo morreu na cruz do Calvário por vocês. E quando Paulo agora fica sabendo, que o povo está voltando novamente para aquelas filosofias pagãs, porque irmãos,
Eu não sei como que vocês estão fazendo, eu não sei como vocês olham para as redes sociais, mas o que mais nós vemos são pessoas que usam da capacidade de persuasão através dos seus lábios, através do microfone, através das redes sociais, para o que? Persuadir a humanidade, com palavras bonitas, com retóricas bonitas, com palavras que nos trazem emoções, mas não tem presença de Deus. Palavras que são cheias de sabedoria e conhecimento, que muitas vezes eles dão resposta àquela interrogação que muitas vezes nós fazemos para Cristo, o porquê de tal coisas, e Cristo não responde para nós, nós vamos buscar em outras coisas, e aparentemente essas pessoas têm resposta para tudo, e nós falamos, eu sofro por causa disso, eu estou sofrendo por causa disso. Não, você sofre porque você é servo de Cristo, você sofre porque você tem a marca de Cristo na vida, porque Ele prometeu que no mundo nós teríamos aflições, e nós como igreja, nós nos apegamos a esse tipo de palavra, e achamos que quando estamos sofrendo, nós estamos em desacordo, fora da comunhão com o corpo de Cristo. Mas não, entenda que quando muitas vezes você sofre, é porque você é diferente. É porque a sabedoria do mundo, ela não tem que habitar nas nossas vidas. É porque nós andamos na contramão do mundo. Porque a sabedoria do mundo, ela não me satisfaz mais, mas a sabedoria de Cristo é quem nos satisfaz. Quando nós estamos em um lugar, e esses dias eu estava conversando com uma jovem, e ela estava me dizendo que as pessoas comunicam com ela, mas você vai para a igreja agora, eu estou indo para a igreja. Rapaz, é melhor beber, é melhor brincar, é melhor se divertir. Não. A loucura da pregação do Evangelho, o que para eles é loucura, o que para eles é tonteira e perca de tempo, nós sabemos é o que nos vai garantir a eternidade de um dia entrarmos no céu, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso, quando nós conhecemos de Deus, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós não permitimos, nós fazemos uma barreira para que essas coisas elas não venham penetrar dentro de nós. E quando Paulo ele começa a pregar para a igreja de Coríntios, ele fala, olha irmãos, eu nunca, por mais de tudo aquilo que eu tinha, aquilo que eu conhecia, eu não vim com esse intelecto, não foi o meu propósito chegar perante a igreja, perante vocês, mesmo sabendo que a cultura de vocês é estar ali na praça, ouvindo aqueles sofistas, aqueles homens que falam filosofia, coisas lindas, aparentemente resposta para tudo. Não foi dessa maneira que eu vim pregar para vocês, porque a sabedoria deles não tem nada a ver com a sabedoria que eu vim pregar para vocês. Tudo o que eu sabia lá fora, eu tentei deixar para lado, deixar de lado, porque o que eu quero trazer para vocês é uma nova sabedoria, é algo diferente, é a cruz de Cristo, irmãos. A cruz de Cristo te dá poder. Para vocês entenderem a profundidade disso, quando o próprio Deus no Antigo Testamento pode ver que Ele nunca vai exaltar a sua própria pessoa, mas Ele exalta a pessoa do Espírito Santo. Jesus Cristo nunca se exalta a si mesmo quando Ele desce na terra para ficar os 33 anos e meio, cerca de 3 anos e meio de ministério. Ele nunca exalta a sua própria pessoa, mas Ele exalta a pessoa do Pai. E o Espírito Santo, quando desce na terra, depois que Cristo vai embora, Ele nunca exalta a sua própria pessoa, Ele exalta a pessoa de Cristo. Então quando você quer o poder de Deus, a manifestação do Espírito, da mesma maneira que desceu lá em Atos 2, quando o povo foi revestido de poder, o poder de Deus, além de falar os mistérios de Deus, de receber as profecias de Deus, eles glorificavam a Cristo, eles ministravam a cruz de Cristo, aonde quer que eles estavam, porque Cristo é poder de Deus. Se vocês querem poder de Deus, vocês têm que ter Cristo na vida de vocês. Eu preciso ter Cristo na minha vida, eu quero ser cheio do poder de Deus. Então entrega cada vez mais a sua vida à cruz de Cristo, entrega a sua vida cada vez mais a renunciar a si mesmo para Ele, porque você vai ver o poder de Deus habitar na sua vida. Irmãos, nós falamos hoje na escola dominical, e eu sou uma pessoa assim que não tenho medo de mostrar as minhas fraquezas, porque
Eu de fato sou muito fraco, muito falho e muito pecador. Mas nós estávamos comentando sobre o poder de Deus, sobre as coisas, a natureza, sobre a tempestade, sobre os ventos, e nós estávamos falando do poder de Cristo também sobre, os demônios, sobre as hostes malignas. E isso me chamou muita atenção e me confrontou nesse dia. A cada 15 dias, e fora mais algumas vezes que nós fazemos outros trabalhos de visita, de evangelismo, nós nos deparamos com pessoas possessas. Mas sabe o que tem acontecido? O poder de Deus não tem se manifestado. Porque muitas vezes eu não me preocupo com a cruz de Cristo. Como que o poder de Cristo vai ser derramado naquele lugar? Como que o endemoniado será liberto e será salvo, será transformado uma nova criatura, se eu não me posicionar em querer ter o poder de Deus, que é a manifestação da cruz de Cristo, da renúncia, da humilhação na minha vida, as coisas não acontecem. Como que você observa isso para a tua vida? Você quer ter poder de Deus só para falar em mistério aqui na igreja? Não foi para isso que Cristo te chamou, não. Ele chamou para você ser cheio aqui, mas para manifestar do poder dele lá fora também. Não adianta eu ser cheio aqui, mas a hora que eu precisar me esvairir daquilo que Deus me deu, para abençoar e tocar a outra pessoa, eu não me dispor. Eu ouvi a nossa irmã Luciene comentando na época do pastor Gomecino, não deixava nem falar, o demônio vinha aqui e ficava quietinho. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Paulo, irmãos, quando ele foi para Cristo, ele perdeu tudo. Os sonhos, jovens têm sonhos, nós temos sonhos, eu tive sonho quando eu casei, tudo aquilo que muitas vezes eu sonhei, Deus está realizando na minha vida, mas será que eu parei para pensar, Deus, o que o Senhor quer que eu renuncie por amor a Ti? O que o Senhor quer que eu renuncie para que esse poder, assim como manifestou um dia através de Paulo, se manifeste através da minha vida? Nós estamos dispostos, irmãos, a carregar o poder de Deus só para falar bonito, língua estranha, bater palma, movimentar e sentir a presença manifesta de Deus, que eu, por mais que eu me contenho, eu sou, cada um tem a sua forma, mas eu acho lindo a manifestação do poder de Deus na igreja. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que o Espírito Santo veio como vento veemente e impetuoso e tomou o controle da vida daqueles 120 que estavam reunidos ali para eles ficarem falando em línguas estranhas. Ou foi para eles chegarem, assim como Pedro falou aqui, não, ninguém está embriagado não. Aqui o que está acontecendo é que o profeta Joel, há mais ou menos 650 anos atrás, anunciou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós precisamos, igreja, fazer a diferença. Nós precisamos entender, igual as irmãs cantaram, para ganhar tem que perder, para subir tem que descer. Quando a matemática de Deus é diferente, muitas vezes quando nós estamos alegres, tudo está bem na nossa vida, nem sempre Cristo está fazendo a santa joia. Nós estamos querendo, nesses últimos dias, nos desviar do compromisso que Deus um dia outorgou e comissionou a cada um de nós. A maior alegria é você sofrer, mas você saber que você está no centro da vontade de Cristo, irmãos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu vi na Bíblia uma vez Paulo falando, ele se alegrava. O Pedro, quando ele foi pregar o Evangelho, de repente ele foi preso. As pessoas bateram nele e falou, rapaz, agora por favor, saia daqui e não fala mais esse nome Jesus. Eles saem para fora e começam a pregar Jesus e fala assim, rapaz, eu me alegro em apanhar, em sofrer por amor a Cristo. Porque, irmãos, o que eles estavam esperando não era recompensa terrena, não era recompensa humana, por mais que Deus ele está disponível a abençoar a cada um dos filhos dele, mas quando a nossa mente, o nosso coração não se foca a isso, nós conseguimos nos alegrar em momentos de tribulação.
em momentos de dificuldade. A Bíblia vai falar, Tiago, falando, irmãos, alegrai-vos quando passardes por diversas tentações e tribulações. Tenhai gozo e alegria, porque o fruto da vossa fé, através da perseverança, vai atingir a cada um daqueles que te assistem. Nós temos que ser, irmãos, a cada vez mais, uma igreja que entenda isso. Precisamos, eu falo começando em mim, todos os dias que eu paro para pensar, eu estou dentro do meu trabalho e tenho todo dia a oportunidade de meditar na palavra de Deus, e eu falo, Deus, será que de fato as pessoas olham para mim e conseguem enxergar o Senhor na minha vida? Ou será que eu quero mostrar para as pessoas simplesmente as bênçãos que eu recebo do Senhor? A alegria que eu tenho de ser abençoado, de ver as boas mãos do Senhor derramando grandes bênçãos que tanto eu peço para Ti. Ou será que as pessoas olham e falam, vai ali, um autêntico servo de Cristo que mesmo sofrendo, ele consegue se alegrar em Cristo. Irmãos, quando Paulo ele chega em Coríntios para finalizar, ficando mais nesse capítulo, o intuito dele é isso para aquela igreja, porque ele sabia, irmãos, que aquela igreja havia começado dentro do Espírito, aquela igreja era rica, cheia dos dons espirituais, tinha gente que falava em língua estranha, tinha gente que profetizava, tinha gente que interpretava a língua estranha, tinha gente que orava, o demônio era expulso, tinha gente que orava, a pessoa era curada, tinha gente que tinha dom de maravilhas, tinha gente que tinha dom de falar bonito, dom de doutor, de mestre, tinha gente que tinha dom de evangelismo, tudo aquilo que você vê dentro da Bíblia, em Efésios, em Coríntios, em Romanos, tinha tudo lá. Mas de repente, todo aquele paganismo que estava dentro daquela nação, daquela cidade, daquela região, elas começaram a sucumbir à vida da igreja, elas começaram a sufocar a igreja, porque a igreja tirou os olhos de Cristo, e esqueceu que andar com Cristo é sofrer na terra, é andar na contra do mundo, muitas vezes é ser tido como chacota, porque num calor desse, poderíamos estar tomando um sorvete, comendo um lanche, fazendo qualquer coisa, estando com a família, mas nós estamos aqui, adorando esse Deus invisível, mas que é o Criador de todas as coisas, e que nós não acreditamos simplesmente, mas temos a plena convicção de que um dia Ele voltará e vai buscar o seu povo, e nós estaremos para sempre com Ele. Que essa convicção, que o mundo, irmãos, não possa nos sufocar, mas que pelo contrário, nós possamos, com o poder de Deus, que é a presença, que é a cruz de Cristo, que é loucura para o mundo, que é fraqueza para o mundo, mas que nós sabemos que é o que nos mantém de pé. Quando você tem a presença de Cristo, que é o poder de Deus, você consegue enfrentar a luta. Mesmo muitas vezes que a vitória demore a chegar, mas no meio da luta, antes da vitória chegar, você consegue se alegrar com Cristo, porque você está no centro da vontade dEle. Mesmo que as situações adversas aconteçam e você não saia triunfante, você consegue entender que aquilo foi propósito de Deus para te aperfeiçoar. Que a queda ali naquele momento foi para entender que lá na frente Deus Ele quer fazer com que você esteja em pé e permaneça de pé. Que possamos ficar com essa palavra e entender que muitas vezes o que para nós é inteligência, é sabedoria, são coisas boas, você vai transmitir para o mundo, eles vão debochar de nós, eles vão falar, para com isso, rapaz. É mais ou menos o que Pedro falou, já faz tempo que estão falando que Cristo vai voltar para buscar a igreja, e Ele não vem. Vocês vão continuar acreditando, nós vamos continuar acreditando, e tendo essa convicção, porque por mais que duramos 70, 80, 90 anos na face da terra, isso é pouco comparado à eternidade que nós teremos ao lado de Cristo. Enquanto que para a humanidade, aquilo que é fraqueza e loucura, eles estão desfrutando de prazeres, de coisas que para a nossa carne são muito boas. Mas nós, quando estamos aqui,
entendemos que no final eles perecerão, mas nós sairemos triunfante para todo o sempre, irmãos. Que o poder de Cristo, o poder de Deus, aliás, que é a presença de Cristo, possa habitar não só nos cultos, mas onde quer que nós estejamos. E que Deus abençoe. Eu agradeço.